Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 51. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E agora vamos abrir Mateus, dois versículos. Mateus 26. Mateus 26, verso 26 e 28. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco do reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Deus ministra essa palavra ao nosso coração. Gente, culto de ceia sempre requer uma reflexão mais profunda em nossas vidas. E eis-me aqui, juntamente convosco, para refletir sobre a importância da ceia. Cristo, ao estabelecer a nova aliança, ele escolhe dois elementos para representá-la. É justamente o pão e vinho. E esse é o tema da nossa reflexão: o pão e vinho. Há uma pergunta simples a ser feita: por que o pão e o vinho? Por que não um outro alimento? Mas por que o pão e o vinho? Porque entre tantos e tantos alimentos que existem, porque Jesus institui a nova aliança com esses alimentos representados, que eles significam, que eles têm a nos ensinar, qual é a sua importância e relevância. Pois bem, é sobre isso que eu gostaria de pensar convosco acerca do pão e do vinho. Jesus, ele utiliza de diversas figuras de linguagem. E a Bíblia está escrita em uma linguagem literal, alegórica e figurada. Em várias ocasiões, Jesus recorre ao recurso figurado, metaforicamente falando, por meio de analogias. Quando Jesus diz: eu sou a porta, ora, ele não é uma porta. Ele está querendo dizer que ele é um acesso. E em diversas ocasiões nós encontramos Jesus fazendo esse estilo literário, usando por figuras para nos trazer determinadas lições. Vocês viram aqui no texto que ele diz: eu sou o pão, e quem não comer desse pão não tem vida. É uma linguagem figurada. E por trás dessa didática, dessa pedagógica divina, sempre existem lições extraordinárias a serem perpassadas, a serem refletidas. E eu gostaria de refletir convosco hoje sobre o pão e o vinho. O que há por trás desses elementos? E por que esses alimentos vieram a ser escolhidos? Gente, eu aprendo duas lições quando Jesus, no cenáculo do templo, institui a ceia como
uma certa substituição daquilo que era o sacrifício pascual, agora é a ceia. No Antigo Testamento, no período veterotestamentário, eram os sacrifícios que existiam. Eles sacrificavam os animais para fazer uma alusão àquilo que estava para acontecer. Graças a Deus, devido ao sacrifício de Cristo, nós não precisamos sacrificar nenhum animal, mas a ceia vem para substituir esse rito, para que venhamos nos relembrar daquilo que já aconteceu. Por isso que a ceia é um memorial. E esses alimentos foram escolhidos. E duas lições extraordinárias eu aprendo com eles e gostaria de passar para os irmãos. Primeiro, que trata-se de um sacrifício. É bom pensar na ceia como um sacrifício. O sacrifício de Cristo por nós. Algo que não podemos esquecer. Fazer isto em memória de mim, em memória de mim, em memória de mim. Não por tradição, costume, rotina, pragmática, liturgia, mas em memória de Cristo. Não por cerimônia ritualística, mas em memória. E agora é o momento oportuno de você lembrar, se é que você esqueceu, da sua encarnação, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e do seu retorno triunfal nos céus de glória. E esses alimentos, ele me faz lembrar justamente do sacrifício. Sacrifício da transformação. Seria a primeira lição. Sacrifício da transformação. Por que sacrifício da transformação? Porque esses alimentos que Jesus escolheram não são alimentos naturais. São alimentos transformados. O pão não é um alimento natural, é um alimento transformado. O pão, ele vem justamente do trigo, dos grãos de trigo. Ele é transformado e se torna pão. O vinho vem simplesmente dos bagos das uvas. São transformados e se transforma em vinho. O interessante é o processo. Por isso que é um sacrifício. A ceia me faz lembrar do sacrifício da transformação. Porque os grãos de trigo, eles são completamente triturados. Se pega o grão de trigo e começa a triturar ele. Aqui depois ele vem a transformar uma massa. E essa massa, ao ser levada ao forno, vem a se tornar o pão. O vinho da mesma forma. Se pega cacho de uvas e começa a esmagá-la, pisotear. Você já viu algumas cenas dessas? O trigo, ele é feito na eira. O vinho é feito no lagar. Então as pessoas começam a pisar. Quando Jesus institui a ceia, os discípulos não tinham a mínima noção do que ele queria ensinar. Só iam compreender dias a posteriori, após a sua ressurreição. Então o que a ceia me faz refletir sobre o pão e vinho é o sacrifício de transformação que há. Não são elementos, ou melhor, não são alimentos naturais. São alimentos que foram transformados. Jesus poderia escolher outra coisa. Não sei se você fica fazendo essas perguntas, mas eu me vejo fazendo tantas perguntas. Como dizia o irmão Saulo, esses dias a gente estava conversando. Como é, Saulo? Muitas perguntas. Muitas perguntas sem resposta e muitas respostas. A pergunta que eu não fiz, muito bem, eu vivo às vezes assim. Nós estávamos conversando, ele soltou essa pérola de sabedoria e eu aprendi. Então, às vezes a gente fica pensando, pois não? Olha, dê os devidos créditos. Neymar de Barros.
Há muitas perguntas para respostas que eu não tenho. Muitas perguntas que eu não fiz. Muitas perguntas sem respostas. Muito bem. E muitas respostas a perguntas que eu não fiz. Muito bem. É assim. E assim é a vida. Alguém já disse, um filósofo, a vida é uma caminhada longa de muitas perguntas e poucas respostas. E eu fico a me perguntar, matutando, falando no nosso linguajar popular, por que pão e vinho? Por que vinho e pão? E qual é a alusão? E qual é o sentido? E tudo que está escrito não é aleatoriamente, há um motivo. Não sei se você já percebeu, o que mais me impressiona nas escrituras sagradas, na tradição judaica, é que há sempre um significado especial. Há sempre um significado especial. Quando eu estive com minha esposa e com minha mãe no cenáculo do templo, onde Jesus instituiu a ceia, gente, a emoção é incrível. Porque aquele lugar foi o lugar que Jesus escolheu para fazer a ceia, na noite em que foi traído, sua última noite em comunhão, ciente que naquela madrugada e aguardava justamente a prisão. E ele escolhe esse ambiente, e logo após a ressurreição, ele comparece nesse local. A emoção é indescritível. Eu gravei um vídeo, porque não consegui me conter, porque é justamente o lugar onde ocorre o Pentecoste, sobre as 120 pessoas que foram cheias do Espírito. É justamente no local do templo. E quando nós estávamos lá, o guia turístico chamado Jorge, de vez em quando a gente encontra ele na televisão com outras caravanas, em canal aberto, ele é muito influente. Nós tivemos essa dádiva divina de sermos orientados por esse guia, muito conhecimento. Ele falou sobre o pão e sobre o vinho, e trouxe aspectos até interessantes que às vezes fogem a nossa leitura, porque estão nas entrelinhas do texto, e a gente tem uma tendência de fazer uma leitura superficial. Então, pão e vinho tem esse significado especial, foi escolhido porque são sacrifícios de transformação. O que Jesus queria dizer é que ao comermos o pão, gera vida em nós. Esse mesmo pão, ele vem dos grãos dos trigos que foram triturados. Ele está ensinando que a sua morte, que gera vida, seria da mesma forma. O seu corpo seria completamente triturado. Os discípulos pensavam que era somente uma refeição. Quando ele serve o vinho, e essa inteligência emocional de Cristo, saber o que lhe aguarda e mesmo assim manter o equilíbrio, manter o controle, é incrível, gente. Quando ele oferece o vinho, é que ele sabe que o vinho vem justamente dos bagos, dos cachos das uvas, que são esmagadas. O que Jesus está querendo dizer é que para comermos do pão e do vinho, esse alimento vem trazer substância, que vem nos sustentar, eles são esmagados. A nossa vida espiritual, ela vem através de um sacrifício de transformação. Após a ressurreição, os discípulos entendem o que isso significa, e a partir de então, sabe o que é que ocorre? Eles compreendem que houve um sacrifício para que o velho homem se transformasse em um novo homem, para que a natureza decaída fosse hoje uma natureza redimida, para que o coração de pedra fosse transformado em um coração de carne. O coração outrora petrificado, empedernido, hoje é um coração sensível, por causa do sacrifício da transformação.
Os discípulos não compreendiam, e talvez a gente não consiga assimilar e conceber a essência, o verdadeiro sentido de que esses alimentos nos ensinam muito. Nos ensina que nós não estamos aqui em vão, que nós não estamos aqui simplesmente ao redor de uma mesa para entre outras refeições. E há todo um simbolismo em torno da Santa Ceia. Por isso o tema da mensagem é o pão em vinho, e o primeiro ponto é o sacrifício da transformação. O segundo, que Jesus também quis ensinar, não temos dúvida disso, que é o sacrifício da unidade. Quantas uvas fazem um vinho? Esmagar aqui, vai descer o líquido. Quantas uvas fazem um vinho e quantos trigos fazem um pão? Você une diversas uvas, mas depois você vem com um só suco, que é o vinho. Você une diversos trigos, imagine quantos trigos não tem aqui, e depois você tem somente um pão. Então o sacrifício da transformação, agora o sacrifício da unidade. O que Jesus está querendo dizer através do pão e do vinho é que agora existe uma unidade. Você agora não é mais um trigo. Você agora não é mais uma uva. Você agora é um vinho, você é um pão. Você está conseguindo entender? Você não é mais um em si, com sua vida peculiar, com sua vida particular. Essa é a diferença de união para unidade. Aqui eu tenho a união de uvas. Quando eu faço isso, esmago elas até o líquido descer, não há mais união. O que existe é unidade. Da mesma forma, muitos trigos juntos, eu tenho a união de trigos. Mas quando eu começo a triturar aqueles trigos, já não há mais união. O que é que há? Unidade. Então, se a ceia vem substituir o sacrifício pascual, que não é mais necessário, porque o Cordeiro de Deus morreu em nosso lugar. Se o pastor morreu em nosso lugar, deu a sua vida por nós. Eu sou bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E isso é interessante, porque no Antigo Testamento mostra os pastores sacrificando a ovelha. No Novo Testamento é a ovelha, ou melhor, é o pastor se sacrificando por causa da ovelha. Consegue entender? No Antigo Testamento, o que era que os pastores faziam? Sacrificavam os cordeiros. No Novo Testamento é o pastor se sacrificando por causa dos cordeiros, por causa das suas ovelhas. A substituição do sacrifício pascual pela Santa Ceia. Através, eu louvo a Deus pela vida de Maria e José, porque não foi nem carne nem sangue que revelou a ela. Aqui só tem pão e vinho. Ela não sabia que mensagem seria, nem eu sabia até essa madrugada. O pão e vinho. E o que o pão e vinho representa para nós é justamente isso. E o que eu espero através de agora é que quando você vier à ceia, você venha com essa consciência, você venha com essa mentalidade. Deixa eu agradecer aqui a diaconisa Gisélia. Seria da minha vida se não fossem meus diáconos. Foi? Mariana também ofereceu. Obrigado. Obrigado. Essa consciência de que nós não estamos diante de uma refeição. Ei, escuta só, gente. Eu vejo a ceia como sacrifício. É mesmo, pastor? É o sacrifício. É
o sacrifício de Cristo por nós. Ele que morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida plena e obtermos a sua vida abundante. Então é um sacrifício que vem substituir o sacrifício do Antigo Testamento. Aqui é um sacrifício. Se a Páscoa fazia lembrar, fazia alusão ao que Jesus ia fazer, a ceia faz alusão ao que Jesus já fez. Nós estamos numa dimensão, numa realidade bem mais elevada, bem mais superior, gente. Bem mais superior. Hoje você não precisa matar mais nada, nem ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ter vida. O seu sangue é o propiciatório, que nos faz ser propício, faz com que Deus seja propício para conosco. Então, quando você vier à ceia, venha com essa mentalidade. Você vai estar participando do pão e do vinho. E você vai entender que houve um sacrifício de transformação. Eu quero chegar aonde eu quero chegar aqui. Deus espera que assim como esses alimentos foram transformados, a sua vida seja transformada também. Amém? Você consegue entender isso? Assim como esses alimentos, um foi triturado e outro esmagado para viver em unidade, Deus espera de mim e de você a unidade. Por isso que a ceia é em comunhão. Não tem como fazer ceia virtual. Não tem. Tem algumas igrejas que estão fazendo ceia virtual. A pessoa pega o vinho, pega um pão, fica dentro da televisão e vai cear. Não. Existe a troca do cálice. Existe a confissão dos pecados. Existe a comunhão. Isso, o sentido da palavra comungar é estar em comunhão, é superar as limitações, é ministrar o perdão, é ministrar a unidade. É isso que Deus espera de mim, de você, a cada ceia. Sabe, eu ministro ceia, deixa eu falar aqui sem medo de errar, eu ministro ceia desde 2012, ministrando ceia. 4 anos como seminarista e 12 anos como pastor. 16 anos ministrando ceia. Todo mês. Perdão, desculpa. 2002, quando eu entrei no seminário. Desculpa a falha. Eu entrei no seminário em 2002, me formei em 2005. Quando eu me entrei no seminário, eu assumi uma congregação e todo mês eu estava celebrando ceia. Naquela congregação eu só não fazia o batismo e casamento, mas ceia, culto administrativo, as demais coisas eram minha responsabilidade. Então desde 2002 até 2005 era ceia. Aí assumo a igreja em 2006. São 16 anos celebrando ceia. Todo mês, e às vezes algumas outras por mês em uma outra igreja. Domingo passado a gente estava numa igreja que acabou existindo ceia, né? E lá no seminário era interessante que nós servíamos a ceia como seminarista. E tinha um culto pela manhã, na terça de manhã, e tinha um culto à quarta noite. Então ainda tinha um culto na congregação e tinha um culto na igreja sede. Então tinha semana que a gente chegava a cear 4 vezes. E isso servindo. Um dos privilégios que eu tive agora também em Jerusalém foi estar no meu lugar despretensiosamente e a bandeja vinha ao meu encontro para que eu pudesse servir as pessoas que lá estavam. Eu tive esse privilégio, coisa que eu nem percebi na hora, mas entre a caravana de pastores eu fui o único que viveu realmente as 2 ordenanças, que é o batismo e a ceia. Eu coloco as batas batismais pensando que alguém vai me batizar. Quando eu entro no Rio Jordão, ali é algo simbólico, é só para relembrar, não tem valor espiritual.
valor espiritual é o seu primeiro batismo. Então, quando eu entro no Rio Jordão, o pastor diz bem assim: olha, você que vai batizar as pessoas. E ali tinha 5 a 6 pessoas. E depois, quando a gente está no jardim do túmulo, vem um pastor e me entrega a bandeja para que eu possa servir. Eu nem pensei nisso. E depois que uma pessoa foi lá, uma senhora disse: pastor Sidney, o senhor foi honrado por Deus nesse lugar, viu? Porque não é qualquer homem que bota a mão na minha cabeça, não. Aquelas irmãs bem pentecostal. Eu disse: amém, irmã. Amém. Aí quando ela falou isso, eu fiquei a lembrar. Eu disse: que interessante. As 2 ordenanças, Deus me deu esse privilégio de fazer. Eu confesso aos irmãos aqui, eu não tinha refletido até então sobre a importância do pão e sobre a importância do vinho. Sinceramente, para mim, era apenas um alimento com um sentido figurado, mas não conseguia compreender a dimensão da lição que Jesus quis nos ensinar. Gente, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Escuta bem. Isso aqui é tão sério, mas tão sério. Escuta. É tão sério que um dos maiores debates teológicos surgiram a partir da ceia. Sabia? A Igreja Católica acredita que a ceia, a Eucaristia, é a transubstanciação. O vinho se transforma literalmente no sangue, o pão se transforma literalmente no corpo. É um absurdo. E aí vem Lutero com os protestantes dizer: não é trans, é consubstanciação. Ou seja, esses não se transformam, mas contém. Ou seja, o vinho contém o sangue de Jesus. O pão contém o corpo de Jesus. Isso tudo por causa desse texto que a gente leu: isto é o meu corpo, comei. Isto é o meu sangue, bebei. Então, transubstância. Olha, gente, houve mortes por causa dessa compreensão. Sangue foi derramado, guerras foram travadas por causa desses equívocos. Aí vem John Calvino, que diz bem assim: não é nem trans nem cons, é a presença real de Cristo. Já os calvinistas acreditavam que Jesus se fazia presente de uma forma mais latente no culto de ceia, em detrimento dos outros cultos. Aí vem Zwingli e diz: gente, está escrito, é um memorial. Não é trans, não é cons, não é presença real, é apenas um memorial. Eu estou falando isso para você ter uma ideia da importância de refletirmos sobre a ceia. Porque às vezes o costume, a rotina mensal, cotidiana da celebração faz com que a gente venha subestimar de uma maneira inconsequente e leviana a importância desse momento. E o apóstolo Paulo vai dizer bem assim: não são poucos os que dormem por tomar a ceia indignamente. Você lembra, as pessoas, têm uma mania terrível de subestimar a nova aliança. Subestimar a nova aliança. A graça em relação à lei. Deixa eu fazer essa comparação aqui só para você sentir o peso. A lei dizia olho por olho, dente por dente. A graça diz o quê? Se alguém te ferir numa face, dá-lhe a outra. Eu pergunto a você, qual é mais fácil? Qual é mais fácil? Seja sincero. A lei é mais fácil que a graça. A lei diz bem assim: aquele que se deitar com uma mulher, cometer relação extraconjugal,
cometeu o adultério, o que é que a graça vai dizer? Aquele que olhar e desejar já é adúltero. Qual é mais fácil? Qual é mais fácil? A lei vai dizer que aquele que matar o seu irmão é assassino. A graça vai dizer que aquele que odeia seu irmão é assassino. A lei vai dizer que você tem que contribuir com 10%. Aí você vai para Atos. Olhando a graça, os caras davam tudo que tinha e distribuíam entre os bens, os seus bens entre os pobres. Qual é mais fácil? Às vezes as pessoas fazem um barateamento da graça como se a graça fosse uma desgraça. E aí há pessoas que dizem bem assim: a salvação é de graça. Que erro terrível, né? A salvação não é de graça, nunca foi. A salvação é pela graça. Alguém morreu e pagou um alto preço na cruz por nós. Então a salvação é pela graça, nunca foi de graça. Jesus morreu por nós. E por que eu estou contando tudo isso? Porque às vezes a gente pensa que a ira de Deus não existe na graça. Você lembra de Nadab e Abiú, filho do sumo sacerdote Arão, que foram fulminados dentro do templo? Foram fulminados dentro do templo, no Santo dos Santos, ao oferecer fogo estranho a Deus. Ah, pastor, mas isso está na lei. Ah, então você nunca ouviu falar de Ananias e Safira, que mentiram. Qual o pecado de Ananias e Safira? Mentiram e foram fulminados na graça. Onde eu quero chegar? Quando as pessoas participavam do sacrifício de uma forma ilegal, indecente, indigna, elas eram fulminadas. E a pergunta hoje a se fazer: e hoje, são ou não são fulminadas? Eu diria que sim. Por isso que o apóstolo Paulo, e já é a terceira vez que eu repito enfatizando, não são poucos os que dormem. Dormir ali é mais uma figura, uma linguagem figurada, mais um simbolismo, uma metáfora, uma analogia, é a morte. O apóstolo Paulo está dizendo que muita gente está morrendo, sabe por quê? Porque está participando da ceia ilicitamente, indignamente. Pastor, como assim? Eu não estou vendo ninguém nessa geração sendo fulminado. O problema é que você está avaliando as circunstâncias de uma forma externa e não interna. Eu vejo muita gente espiritualmente fulminadas. Pessoas que trataram a ceia com leviandade e nunca mais conseguiram se manter firme na fé. Eu vi muita gente. Sabe aquela ilustração da sutileza do inimigo? Através do sapo, você coloca o sapo numa panela com água fervendo, ele pula imediatamente. Mas se você pega esse mesmo sapo, coloca numa panela com água fria e coloca no forno, na medida que a temperatura vai aumentando, ele vai se adaptando com o ambiente, com as circunstâncias, com a temperatura, e morre naquele lugar. Muita gente é assim. Muita gente é assim. 12 anos de ministério e 18 anos de cristãos nos faz ver algumas coisas, gente. Nos faz ver algumas coisas. E eu fico olhando, meu Deus, quantas pessoas foram fulminadas por não honrar o teu altar. Deixa eu contar uma história bárbara aqui, só para gerar temor em nosso coração. Houve uma pessoa que foi membro dessa igreja. E aí, dia de manhã ela chega, toca o seu instrumento, vem com o mototáxi para ali, ela vem, toca o seu instrumento, aí sai. Nessa época a igreja não tinha placa, não tinha nada, era tudo reboco ali na frente. Aí essa pessoa sai, não fala com ninguém, tudo estranho. Aí depois o mototáxi ficou ali, voltou, ficou ali sentado. Ali sentado um tempão, não me disse nada. Uns anos depois esse mototáxi se converte. E ele diz bem, você está vendo fulano, pastor? Naquela época eu trouxe fulano do cura. Estava fumando maconha. E ele disse, me leva ali num lugar. Eu deixei ele ali, frente, eu não sabia o que era isso. Deixei em frente àquela casa. E ele subiu.
Depois eu vi um monte de gente entrando e disse: o que é aquilo? O que esse cara vai fazer uma hora dessa? Será que é um bar? Parou a moto. Quando voltou, viu uns louvores, umas músicas, disse: não, isso aqui é um ambiente de igreja. E viu fulano, sabe aonde? Num altar. Estava lá, no altar. Aí a vida de fulano hoje, fulminado, com mente cauterizada, completamente pervertida, que não consegue reconhecer Deus em sua vida, em seus caminhos. Agora você pensa que eu me surpreendi com isso? Não. Pensa que eu me escandalizei com isso? Não. Eu tenho uma consciência muito bem clara, e já disse algumas vezes. O homem pode enganar o homem. O homem pode enganar filho, pai, cônjuge, líder, mas o homem nunca vai enganar a Deus. Se esse altar fosse meu, eu estaria preocupado, mas não é. Se esse púlpito fosse meu, eu estaria preocupado, mas não é. Se essa casa fosse minha, eu estaria preocupado, mas não é. Essa casa pertence a Deus. Esse altar, esse púlpito pertence a Deus. E Deus cuida daquilo que é seu. Não vos enganeis de Deus. Não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Quem semeia na carne, ceifará na carne. Quem semeia no Espírito, ceifará no Espírito. É verdade que o zelo do Senhor nos consome. E quando a gente sabe, a gente tem que agir. Mas nem tudo a gente sabe. Nem tudo a gente sabe. E eu não estou aqui para adivinhar nada. É mesmo porque os adivinhadores não chegarão ao reino dos céus, né? Não quero adivinhar nada. Não quero ser inspetor, detetive. Eu sou pastor. Um dia, gente, só para contar essa história, a gente já vai partilhar o pão. Eu estou com minha esposa descendo. Ela está aqui para não deixar exagerar. Aí passa um casal nessa rua na Avenida Bahia. Passa um casal. Quando eu vou lá na frente, e ele era do altar. Quando eu estou lá na frente, o Espírito de Deus me incomoda. Aí Vanessa, vai onde? Eu ali. Aonde? Ali. Aonde? Ali. Aí eu vou, pego o carro e vou lá atrás da Corchesse. Hoje teve uma reforma. Restaurante da Chesse ali. Antiga. Para o carro, quem é que está lá? O sujeito com a sujeita. Eu lembro que a pastora disse: como é que tu sabia disso? Eu disse bem assim: olha, não me pergunte. Eu dei umas buzinadas, pá! Camarada pulou. Já estava numa situação bem comprometedora, né? Pá! Um mês de disciplina. Eu disse: meu Deus do céu. E ali tem coisa que Deus mostra, tem coisa que Deus não mostra. E está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Deixa eu mostrar isso só para gerar temor. Vamos para Timóteo. Oi? Sim, depois ele veio me procurar no gabinete. Pastor, quem foi que disse ao senhor? Eu disse: vai reclamar com ele. Timóteo capítulo 5, versículo 24. Timóteo 5, 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam ao juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. É forte isso, né, gente? Olha só, o pecado de alguns homens são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que o pecado de outros se manifestam posteriormente. Então o homem pode enganar o homem, mas o homem não pode enganar a Deus. Uma hora ou outra. Isso é forte. Quer ver um exemplo disso? Eu poderia citar novamente o exemplo de um homem que só pecou uma vez e foi fulminado, como Uzá, ao tentar ajudar a arca, e tentar
o outro exemplo de um camarada que pecou, como Sansão. Não quero falar sobre Sansão, que a história é longa, mas Sansão errou. E Deus sendo tolerante, a fim de que ele se arrependesse. Um dia Sansão se levanta e diz: eu vou destruir os filisteus. Escuta, gente, eu vou destruir mais uma vez os filisteus. Sansão percebeu que a presença de Deus não estava mais com ele. Arrancaram o seu cabelo, cegaram os seus olhos, o levaram arrastado para ser escravo. A linha é muito tênue e às vezes imperceptível. Às vezes as pessoas estão tocando, cantando, subindo no altar, participando das coisas de Deus, sem perceber, ciente de que está errado, mas sem perceber o juízo de Deus na sua vida. Um dia se levanta e a presença de Deus não está mais com ele. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Sabe quando a Bíblia diz o seguinte: se o sal se tornar insípido, para nada presta, a não ser para ser pisado. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que crente só presta para ser crente. Se o crente deixa de ser crente, ele não presta para nada. Um crente que já foi crente de verdade, não sabe mentir, não sabe roubar, vai ser pego. Crente só presta para ser crente. E o interessante é que o sal não se torna insípido, o sal não perde o seu sabor. Mas quando a Bíblia fala sobre isso, eram grãos de areia que ficava próximo do Mar Morto e tinha toda uma camada da salina. Aí os fariseus usavam essas camadas de areia, e depois que ela perdia o seu sabor, eles jogavam no degrau para criar uma aderência. Para que as pessoas não pudessem se escorregar no degrau do templo. Então, se o sal se tornar insípido, para nada presta. Deixa eu lhe dar alguns exemplos aqui. 2, J.A. Lembra do menino promissor, prodígio, J.A.? Uma voz linda. Foi se afastar do evangelho. Foi fazer coisa indevida. Foi cantar. Cadê a voz do menino? Cadê a voz do menino que era chamado Michael Jackson brasileiro? Cadê a voz do menino? Vou dar outro aqui ainda dentro desse contexto. Tales. Você lembra do que Tales falou? Deus separa Tales, tira de um lugar para outro, coloca um objetivo na sua vida. Se você vai tocar para mim, você vai cantar para mim. O que é que ele faz? Vai cantar para o mundo. O que foi que aconteceu com Tales? O anonimato. Saiu do píncaros para o ostracismo. Diz que fazer música de crente evangélico é igual a bater em bebo. Poxa. Tem 18 anos tentando compor uma música e não sai. Aí ele vem dizer que é igual a bater em bebo. Meu Deus. E falou que era melhor do que todos os seus irmãos juntos. Cadê Tales? Está se arrependendo, tá no caminho certo. Está no caminho certo hoje, pelo menos as últimas notícias. Mas deixa eu lhe dizer, essa pessoa, Perla, deixou o evangelho, que foi tocar numa boate gay. Sabe o que foi que os gays fizeram? Expulsaram ela, chamando ela de hipócrita. Sabe o que os gays disseram? Ela só quer o nosso dinheiro. Antes falava mal da gente, agora quer falar bem para estar na audiência. Expulsaram ela. Quando eu vi esse noticiário, o que foi que eu lembrei? Aí nas redes sociais. Se o sal tornar-se insípido, para nada presta. Para nada presta. O rapaz que veio aqui, eu vi ele sendo fulminado. Deus me mostrou ele sendo fulminado por dentro. Deus me mostrou. Para nada presta. Virou um drogado, um nóia, sem perspectiva de vida. E eu não fico feliz com isso não, gente. Isso gera temor em mim, gera temor em você. Porque, meu irmão, eu quero agora de fato encerrar para ir para a ceia, citando só mais um texto. Está em Hebreus. Aquele que provou do dom celestial.
Se alguém lembrar onde está essa passagem, aquele que já provou do dom. Muito bem, Éder. Quem foi? Ouvi a voz sem ver, tá vendo? Quem disse que é só ovelha que conhece a voz do pastor? O pastor também conhece a voz da ovelha. Hebreus 6,4. Escuta isso, gente. Coloca aí projeção, por favor. Hebreus 6,4. Olha só. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, próximo versículo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, próximo versículo, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-a à desonra pública. É forte, né, gente? Aonde eu quero chegar? Qual é mais difícil? A lei ou a graça? Isso é para que a gente não faça um barateamento da graça. E o que eu estou querendo falar aqui é que a pessoa é fulminada não por fora, mas fulminada por dentro. É pior. Aí um dia chegaram para mim, eu contei quinta-feira, né? O esposo de Zenide, tio da minha esposa, chegou para mim e disse: mas rapaz, eu estava bebendo com um pastor ali na rua dele. Mas que pastor escroto. Aí alguém disse na hora: meu Deus, como é triste, está envergonhando o Evangelho. Ah, não. O Evangelho de Jesus, nem eu, nem você, nem ninguém, nem todo mundo junto aqui consegue envergonhar. O Evangelho não é interpretado pela massa. Se fosse assim, os Estados Unidos dariam um péssimo testemunho do Evangelho. Porque uma nação que se diz cristã vive um capitalismo animalesco. Mas o Evangelho não é interpretado pela massa. O Evangelho é interpretado a partir do Cristo vivo e ressurreto. Cheguei e disse bem assim: ele não está envergonhando o Evangelho, ele está se envergonhando. Não é verdade, irmãos? A pessoa se desviou, se afastou, está lá na depravação. Não venha me dizer que ela está envergonhando o Evangelho. Eu sei que é um modo popular de falar, e uma hora ou outra eu posso até falar por força da expressão, mas na verdade, ninguém pode envergonhar o Evangelho. O Evangelho não é interpretado através da massa, mas através do Cristo vivo. Então essa pessoa, seja lá o que ela for, ela pode ter transformado pedras em pães, ela pode ter andado sobre as águas, multiplicado pães e peixes. Se hoje não estar com Deus, ela está se envergonhando. Está se envergonhando. Esse pastor não foi daqui, da história da nossa igreja, tá? Mas já foi um conhecido nosso. E essa foi a expressão que foi dada. Pastor, e o que o senhor acha? Fulminado por dentro. A pessoa fulminada por dentro perde o temor, perde a reverência. E um homem sem temor a Deus, o seu caráter é irreconhecível. Ele é capaz de cometer atrocidades. E caíram, o que é que diz o texto? É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. É forte, né, gente? E agora? E agora? De tudo que tem visto e ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Não perca o temor a Deus.
Não perca. Porque quando o juiz de Deus vem, ele não leva em consideração o seu título, o seu cargo, sua função, suas habilidades ou seus dons. Nada disso importa. O juiz de Deus vem com a ira. O salmista Davi dizia: tu és terrível. Ele chama Deus de terrível. Tu és terrível, Deus, quando tu te ira. Chama Deus de terrível. É terrível. Então que essa ceia venha nos lembrar do sacrifício da transformação e do sacrifício da unidade. Isso é tudo que Deus espera de mim e de você. Se Ele sacrificou por nós, que nós venhamos nos sacrificar por Ele. Se Ele foi unido em Deus por nós, que nós venhamos ser unidos nele por Deus. Unidade, transformação. Unidade, transformação. Unidade, transformação. Através do pão e do vinho. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.